Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer a oportunidade que nos dá de estarmos reunidos, estudando, ampliando os nossos horizontes, nosso entendimento. Agradecer aos bons espíritos que trabalham na seara do Mestre Jesus, a companhia, o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando para que nós consigamos extrair das leituras, das discussões da noite de hoje, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre nossa reunião, nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, a parte 4ª, que tem por título Das Esperanças e Consolações. E agora, estudando o capítulo 2º, que tem por título Das Penas e Gozos Futuros. Na última gravação, nós vimos os 3 temas iniciais, os mais simples, vamos chamar assim, ou os que embasaram essa discussão que nós vamos levar na noite de hoje. Então nós vimos o nada e a vida futura, tudo conceitual, intuições das penas e gozos futuros, e intervenção de Deus nas penas e recompensas. Hoje nós vamos ver o tema de número 4, que é a natureza das penas e gozos futuros. Só para a gente fazer uma introdução, uma ideia de introdução, na vida, no corpo físico, nós fazemos muita confusão. Existe relação entre sensações e sentimentos, mas normalmente nós tomamos um pelo outro. As sensações são coisas próprias do corpo, os sentimentos são coisas próprias da alma. Sensações são estímulos, podem ser externos, do meio, ou podem ser orgânicos, nossos próprios, e geram respostas fisiológicas. Com repercussão, obviamente, existe repercussão sobre a parte psicológica, sobre a alma. Os sentimentos são estados psicológicos, que repercutem sobre o organismo. Não dá para dissociar a alma do corpo na condição que nós nos encontramos. Então a repercussão é inevitável. Mas a gente acaba confundindo um pelo outro, Então, sensações próprias do corpo, sentimentos próprios da alma, com repercussão da alma, dos sentimentos sobre o corpo, das sensações do corpo sobre a alma, mas distintos. Essa confusão se dá, efetivamente, porque não dá para dissociar a alma do corpo, nós estamos encarnados, e existe uma dependência muito grande do corpo, já que nesse estágio que nós estamos vivenciando, no campo físico, o corpo é a nossa ferramenta. Mas nós temos que entender, existem penas e gozos de duas naturezas diferentes. Aqui não vamos falar de penas e gozos próprios da alma. Vamos lá então. A primeira questão é a questão de número 965, e o Kardec pergunta para o espírito: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? O espírito responde: não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Então, não são sensações, são sentimentos. As penas e os gozos da alma depois da morte não são sensações, a alma não é material. Nada tem de carnal essas penas, esses gozos.
Entretanto, e aí a gente é obrigado a reforçar, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe embota as sensações. Quando o espírito está investido no corpo, como nós estamos, né, as sensações do meio físico caminham para a apreensão, para a compreensão da alma através dos nossos sentidos materiais. Isso é fácil da gente entender. Uma vez não tendo o corpo físico, né, a alma experimenta esse contato, né, pelos seus fluidos, pelo seu perispírito, né, o seu envoltório fluídico. E nessa condição, ele não tem esse amortecimento. Quando ele fala, o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe embota. Então a matéria não funciona mais como um filtro, como um amortecedor. Onde a experiência do espírito é muito mais, ele diz, mais viva. Né? Eles são 1000 vezes mais vivos que os que experimentais na Terra. Esse aumento de intensidade, né, se deve a esse fator. Não existe mais o corpo como um amortecedor, como um filtro que atenua, né, a intensidade daquilo que chega ao espírito. Ele faz uma referência aqui das questões anteriores, nós vamos estudar isso no futuro, né? Mas lá nas questões de número 237 a 257, se quiserem olhar, né, fica na parte 2, capítulo 6, né, e essa temática aqui é percepção, sensações e sofrimentos dos espíritos e o ensaio teórico das sensações dos espíritos, né, que nós já abordamos algumas vezes durante o estudo do E a Vida Continua. Tá? Então fica essa referência, é muito interessante. Se os irmãos quiserem ir lá para aprofundar esse assunto, né, essa temática que o Kardec levanta aqui, é interessante. Então, penas e gozos depois do desencarne são todos de natureza psicológica. Né? São sentimentos. A questão 966, o Kardec prossegue. Por que das penas e gozos da vida futura, faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Por que nós não temos a percepção clara, o entendimento claro, né, do que sejam as penas e gozos na erraticidade, no estado original do espírito, o essencial do espírito? E o Kardec e o espírito responde, aponta duas, vamos chamar assim, razões, né, para que isso aconteça, para que esse entendimento seja assim precário, né, grosseiro e absurdo. Então ele diz assim, o espírito: a inteligência, motivos, razões para a nossa dificuldade de entendimento, né, das penas e gozos futuros. Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Não há conhecimento suficiente para compreender. Né? A gente ainda não consegue ter uma carga de entendimento das coisas do mundo espiritual, né, que nos permita compreender. E aí um outro aspecto. Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou, daquilo que a gente aprende, né, quando está no estágio da carne. E aí ele faz essa ressalva. Aí é que há necessidade de uma reforma. Aquilo que nós aprendemos, né? Ele prossegue. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem. Ele esmiuçando esse conceito, né,
aquilo que a gente aprende. A gente aprende as coisas através da comunicação, da linguagem. E aí ele fala: muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós, aquilo que a gente observa. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Para tentar recriar, né, para nós as visões que a gente tem, as percepções que a gente tem daquilo que está lá posto, né? Aqueles que têm a compreensão tentam, por comparação, por analogia, por alegoria, né, construir no nosso pensamento aquela imagem que eles conseguem ver. Né? Essas comparações, essas alegorias, essas figuras de linguagem, né, o Mestre Jesus usava muito parábolas, né, para tentar fazer os que o ouviam alcançar a visão que ele tinha acerca de Deus, né, das coisas divinas. Né. Então, essas comparações, alegorias, né, acabam criando para nós, né, nós podemos colocar um conceito, né, que se a gente tomar ao pé da letra, né, nós acabamos criando falsas compreensões. Nós vamos ver isso em muitas passagens, né? Quando é indescritível, por exemplo, o sofrimento, né? É tão aguda a dor moral, né? O espírito compara essa agudeza, né, com alguma coisa que o corpo sofre, né, de forma a criar um comparativo. Né? A dor moral, né, comparada com a dor física, que a gente consegue ter uma compreensão. Então ele diz, para tentar recriar as visões e sensações, é muito comum a gente estabelecer comparações. Se tomadas literalmente, formam imagens divorciadas da verdade. Na tentativa de transmitir a intensidade do sofrimento, compara-se, por exemplo, ao fogo. Né? A gente sabe o quanto dói uma queimadura. Né? Então, de uma intensidade muito grande, né? O tato, né, diz para nós, através do cérebro, que é uma intensidade de dor muito forte, né? Compara-se dores muito fortes ao fogo. À medida que o homem se instrui, então, à medida que ele vai entendendo, que vai melhorando a sua inteligência, ele vai compreendendo o que a linguagem não pode exprimir. Na questão 967, o Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A gente sempre tem a figura dos anjos, né? A maioria de nós foi criada a partir de uma base religiosa, né, que admite os anjos voando pelo céu, né, tocando harpa, coisas do gênero. Né? E aí ele pergunta, em que consiste a felicidade destes anjos, bons espíritos? E o espírito responde, em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades
nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então a gente podia reduzir isso vamos colocar assim, seres que não têm paixões. As paixões são a exacerbação dos sentimentos, né? Então, sentimentos levados ao extremo, né, são não fonte de alegria, mas fonte de sofrimento. Os bons espíritos, né, são medianos, vamos colocar assim, né, vamos usar esse termo, são medianos na sua maneira de se conduzir. Não vão aos extremos, né? Então, quando ele fala em conhecerem todas as coisas, né, não experimentam necessidades, né, nem sofrimentos, nem angústias da vida material, né, ele coloca a condição, vamos chamar assim, ao alcance do nosso entendimento, a condição da felicidade dos bons. O Espírito prossegue, dizendo assim: contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, somente os puros espíritos gozam, exato, da felicidade suprema, aquela que não tem mácula. Mas nem todos os outros são infelizes. Então, na medida em que o espírito se eleva, e isso a gente está falando de padrão moral, né, o que ele tem é uma felicidade cada vez mais intensa. Né? Na medida em que ele vai se livrando dos vícios que são fonte de sofrimento, vai deixando de ter esses sofrimentos. E a felicidade dele vai ficando mais absoluta. E ele prossegue: entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Né? Veem aqueles mais felizes como um objetivo a ser atingido, um estado, né, que nós gostaríamos de alcançar. Mas não é uma aspiração viciosa. Né? Ele diz, mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, um ânimo, um estímulo, né? Não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para conseguirem trabalham, pois com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Basicamente, os gozos, né, são proporcionais à elevação de cada um e relativo ao estado moral do indivíduo. Os bons encontram a sua satisfação no trabalho, no desenvolvimento do bem. Né? Eles atingem uma condição de conhecerem tudo, de conseguirem entender a Deus, né? E alcançam a condição de não ter mais paixões. Então, aí você chega num estado de felicidade, né, absoluta. Não existem os sofrimentos, né, e você se dedica a uma atividade que lhe traz satisfação, que é fazer o bem, é estender o bem. Né? O fato também, né, de não estarem mais na carne, né, elimina uma fonte de sofrimento, né, que é a fonte de sofrimento de ordem material, necessidades próprias do corpo. Né? O espírito já não precisa mais se alimentar, não precisa mais tomar remédio, vamos colocar assim. Então, as dores, né? Tudo isso para o bom espírito, aquele que não mantém o vínculo com a matéria. A questão 968, no prosseguimento
dessa ideia, ele diz: se tais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos. E o Espírito arremata diretamente: sim, gozo do animal, gozo próprio da carne, do corpo, né? Não é um gozo próprio do espírito, da alma. E ele ainda vai mais adiante, ele diz: quando não podes satisfazer essas necessidades, passas por uma tortura. Então, a não atenção, o não atendimento das nossas necessidades é para nós fonte de sofrimento, no campo físico, né? Então, o atendimento da necessidade não é só uma fonte de gozo, que ele chama gozo do animal, né? É também uma fonte de sofrimento, de tortura, se a gente não consegue atender essas necessidades. Aqui, nesse ponto, né, os bons espíritos, é isso que a gente tem que entender, os bons espíritos desapegados das lembranças do corpo, essas lembranças próprias do sofrimento material, não padecem essa angústia. A gente tem que fazer uma ênfase nisso, porque muito do sofrimento, né, dos espíritos que estão no nível inferior se devem principalmente por essa ligação à experiência material, né? Essa vinculação que não foi rompida, os interesses que se mantêm. Então, os bons espíritos, né, eles já não têm essa ligação, e isso para eles já é uma fonte de gozo, né? Já para eles já é um presente, já é uma recompensa. Não tem esse ponto negativo, né, que seria as lembranças próprias do sofrimento do campo físico. E ele, na questão 969, prossegue: que se deve entender, falando dos bons espíritos, que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. Aquela imagem que eu citei, né, dos anjos voando e tocando cítara e cantando e louvando a Deus, né? Ele diz assim: é uma alegoria. E é uma alegoria, é uma analogia, é uma comparação, né? Vamos dizer, é uma forma de se entender, da gente entender a satisfação daqueles espíritos, né? Indicativa, é uma alegoria indicativa do entendimento, da compreensão que esses espíritos já têm das perfeições de Deus. Porque esses espíritos o veem e compreendem, mas que, como muitas outras alegorias, não se deve tomar ao pé da letra. Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E eu acho que é o entendimento perfeito para essa colocação que o nosso irmão faz, né? Aqueles que não têm o sentimento maculado, né, que têm o sentimento puros de coração, conseguem alcançar a compreensão de Deus. O que ele diz, ver a Deus, é entendê-lo. Ele diz aqui, indicativa da inteligência, entendimento, compreensão que esses espíritos têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem. Mas, como toda alegoria, também não pode ser levado ao pé da letra. Nós não podemos ficar com essa imagem de que espíritos puros ficam lá cantarolando, né, louvando, entoando louvores a Deus. Ele vai além, ele diz assim: tudo em a natureza
desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus. Não creiais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade, fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Não estariam produzindo absolutamente nada de útil. Estão isentos, os bons espíritos, estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão emprego útil à inteligência, ao conhecimento que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Então, os bons espíritos, os espíritos puros, né, conforme ele diz, não se dão ao desfrute de ficarem ociosos, muito pelo contrário, empregam toda a sua energia e conhecimento em auxílio aos demais. E esse auxílio que eles prestam aos demais, é para eles a fonte da satisfação, da alegria, da felicidade. Então, aqueles anjinhos tocando harpas e cantando louvores a Deus, não. São seres laboriosos que buscam oportunidade de auxiliar os outros com aquilo que conseguiram adquirir em conhecimento, em moralidade, em sentimento. Acerca disso aqui, né, eu acho que a gente não precisa acrescentar nada. Né? Aí o Kardec inverte. Nós falamos até agora dos bons espíritos, espíritos puros e tal. Aí ele, então vamos falar dos espíritos inferiores. Obviamente o que se espera para os espíritos inferiores, né, são muitos sofrimentos. E ele pergunta, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E aí o espírito orientador responde, são tão variados os sofrimentos como as causas que os determinam e são proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são ao grau de superioridade. Então, não há uma regra definida, existe uma infinidade de situações, mas o que a gente tem que entender é que eles são relativos, eles estão vinculados e são proporcionais às causas determinantes. Ele diz, podem resumir-se assim. Então, ele procura dar uma ideia para nós do que seriam os sofrimentos dos espíritos inferiores. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não a poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero motivados pelo que os impede de ser ditosos. Remorso, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. É o camarada olhar a situação do outro que está, vamos chamar bem, obviamente, fruto do seu trabalho, do seu avançamento, do seu esforço, né? E invejar, porque a inveja é um sentimento inferior, invejar essa condição.
É frustrar-se sabendo que poderia ter sido diferente e não foi, né? Por conta dele mesmo, por culpa dele mesmo, né? Poderia ser diferente e não foi. Então, aí está a fonte do sofrimento, né? Remorso, ciúme, raiva, desespero, paixões, né? O cultivo das paixões. Os felizes isentos das paixões. Os inferiores cultivando suas paixões. A paixão é a fonte do sofrimento. Vamos colocar, pode-se colocar assim, né? Na questão 971, e ainda seguindo, né, a respeito, ele coloca, falando de influência no geral, mas o espírito faz questão de estabelecer uma e outra influência. Ele diz assim: é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros. E aqui a gente tem que entender, né? Quando se fala de espíritos, nós temos espíritos em duas condições. Nós temos espíritos na erraticidade, desencarnados, no seu estado essencial, original, e espíritos encarnados. Todos são espíritos. Todos influenciam todos. Então, encarnados influenciam encarnados e desencarnados e vice-versa. Desencarnados influenciam desencarnados e encarnados. A influência é geral, não importa em que campo da vida nós estejamos. Então ele pergunta, é sempre boa a influência? E o Espírito faz questão de separar, ele diz, sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Aqui, né, nós temos a fundamentação, vamos colocar assim, da influência positiva e da influência negativa. A influência negativa nós chamamos de obsessão, né? Então aqui está uma colocação sobre a origem, né? Os bons procuram sempre influenciar de maneira positiva, né? Os maus, vamos chamar de maus, os maus, ou perversos, como ele chama, né? Procuram desviar os outros da senda do bom caminho, né? Aliás, caminho é senda, senda é caminho. Do caminho do bem, pronto, do caminho do bem, né? Então, da senda do bem. O Kardec, em complemento, pergunta assim, então, assim, a morte não nos livra da tentação. Quer dizer, a tentação não é um privilégio do estado na carne. Existe a tentação também no estado desencarnado. E aí o Espírito coloca, não nos livra da tentação. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Sobre os espíritos desencarnados, a influência fica reduzida, né, na medida em que as paixões estão privadas de objeto. O camarada é apaixonado por dinheiro, mas lá não tem dinheiro. Para a gente poder entender vocês entenderam o que eu estou falando, né? Ou a minha ideia. Já os espíritos encarnados, esses são mais suscetíveis da influência. Então, a obsessão sobre os desencarnados fica facilitada porque a paixão, ou seja, o sentimento exacerbado, tem objeto ao alcance. Aquele que é apaixonado por dinheiro tem o dinheiro ao seu alcance, né? Essa é a ideia.
A influência negativa, então, se dá com mais intensidade sobre o plano físico do que sobre o plano espiritual. Não que não se dê, né? E nós vamos ver na sequência. Na sequência ele pergunta assim: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, os desencarnados, não podendo jogar com as paixões? Na verdade, as paixões são sentimentos próprios da alma, né? Então, quem vai com uma paixão, que nós chamamos de vício, do campo físico para o campo espiritual, ele ingressa de volta na erraticidade, carregando consigo essa viciação. Isso está nele, é pensamento dele, é o sentimento dele, né? A paixão em si, né, está no campo do sentimento. Então, o sentimento é pertencente à alma. Não é pertencente ao corpo, é pertencente à alma. Ele continua lá instalado. As paixões, né, diz o Espírito, não existem materialmente. É isso que ele está falando. As paixões, aquilo que vai no sentimento, no campo espiritual já não existe materialmente. Mas existem no pensamento. Ela está lá instalada, é pensamento, é sentimento do espírito. Dos espíritos atrasados, obviamente. E ele coloca aqui, espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, estimulam esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que possa as excitar. O que eles fazem, então, é manipular o pensamento dos outros, estimulando nos outros aquilo que é a sua paixão, né? Obviamente, né, e aí a questão seguinte, obviamente, estamos caminhando para uma frustração, né? Porque o objeto não está lá. E aí o Kardec pergunta, mas de que servem então essas paixões se já não tem objeto real? Qual é o objetivo então, qual é a finalidade então de um espírito mau estimular o outro, excitar no outro a sua paixão, se ele sabe que o objeto daquela paixão está inacessível? E aí o espírito responde, nessa frustração, nisso precisamente, é que lhes está o suplício. O avarento vê o ouro que não lhe é dado possuir, o devasso, as orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Em suma, a falta do objeto aumenta a tortura, aumenta o sofrimento, né? Seria uma obsessão de desencarnado para desencarnado, né, com esse objetivo. Insuflar nele, estimular nele a fonte da sua viciação, a sua paixão, ciente de que ele será frustrado, né? E essa frustração, fonte de tortura. Vamos lembrar que os perversos, né, não têm outro objetivo senão desviar os outros, né, da senda do bem, né? Então, é esse o mecanismo todo. Na questão 973, logo na sequência, né, falando de sofrimentos e tal, o Kardec pergunta, quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? E aí o espírito, como de resto não há regra geral, é caso a caso, ele diz, não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível, então seria o maior sofrimento, a mais horrível,
consiste em pensarem que estão condenados sem remissão, sem possibilidade de recuperação. Essa imagem é importante, porque muitos, né, acabam se condenando ao inferno, né, cientes de que de lá não sairão. Esse é o conceito. Voltando lá atrás, ele diz assim que a gente tem uma grande dificuldade de entender porque depende do que nos ensinaram. E nos ensinaram, né, que uma vez você cometendo um erro, você está condenado ao inferno, né, onde você vai arder sem queimar, ou queimar sem consumir, uma coisa louca assim, mais ou menos assim, né? E aquilo acaba sendo cristalizando no pensamento da pessoa e ela tem aquilo como entendimento, né? Então, quando desencarna, o camarada desencarna com esse entendimento, com esse pensamento cristalizado de que ele está condenado sem remissão, né? Que não tem como. Aqueles, por exemplo, que enxergam a existência como única, não admitem reencarnação, né, ficariam condenados eternamente mesmo. Não teriam como recuperar o pecado que cometeram, né? Então, a mais horrível delas, né, daqueles que erraram, os maus ou os inferiores, como queiram definir, né, é ele ter esse pensamento cristalizado, né, com ele, de que ele está condenado sem remissão, sem recuperação. Na sequência da questão é feito um comentário, eu vou ler só 2 trechinhos do comentário que eu acho que são interessantes. Ele diz assim: ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Vamos distinguir a dor da queimadura do dedo da dor moral de ter infringido a lei de Deus. É isso que ele quer dizer. O fato de não sofrer no campo de ordem material, né, ou sofrimento de ordem material, não elimina o sofrimento de ordem moral. Nem tampouco a obrigação, né, de corrigir as faltas. E ele arremata dizendo assim, né, mas em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram. Outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros. Então, os sofrimentos próprios são todos de natureza psicológica, tudo que está citado aqui é de natureza psicológica, né? E são relativos àquilo que nós fizemos fora da lei de Deus, contrariamente à lei de Deus. A infração que nós cometemos corresponde a um sofrimento, né, que nós conquistamos, que nós temos que padecer, né? Nós não podemos esquecer que o Espírito, né, lá na primeira leitura, o Espírito diz, olha, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Está assinalado um compromisso de recuperação. Esse é o reforço que eu queria dar. Então, nós vamos encerrar por aqui, vamos ficar só com essa última ideia, né? Não há um maior sofrimento, não há, é relativo a cada caso. Mas a mais horrível das sensações é o camarada carregar consigo, né, a ideia,
a condenação que ele se impõe, né, de que ele está condenado sem remissão, condenado sem recuperação, sem possibilidade de melhorar o seu estado. Né? Então vamos parar aqui na 973, né? O tempo já se esgotou e na semana que vem a gente parte daqui, né? Vamos daqui para frente. Os irmãos fiquem à vontade, usem o nosso espaço para comentários, para questionar, para criticar, para somar, né? Para que a gente possa melhorar a nossa apresentação. Né? Agradecidos a Deus pela oportunidade e ao Mestre Jesus pela companhia, pela boa orientação que nos proporcionou, nós encerramos a nossa reunião na noite de hoje, rogando que o Mestre nos mantenha assim, debaixo da sua luz, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.